Estamos chegando mais uma vez aqui com o nosso programa Palavra de Vida, uma palavra de vida para o seu coração, para a sua vida, para a sua família nesse tempo. Ao meu lado, como sempre, está ela, Tati Misael. Como vai, Tati? Oi, Cláudio. Eu vou bem. E você? Como você está? Tudo bem. Bênção pura sem mistura. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. E por isso nós somos gratos a Ele, porque Ele é bom, Ele é fiel a todo tempo, né? Glória a Deus por isso, né? E quem entra no time dele nunca perde. É verdade. Então temos que escolher estar sempre, né, nesse time, o time dos vencedores, né? Exatamente. Com Cláudio. Jesus, nós somos mais que vencedores. É né? verdade. E é aquela questão que a gente sempre comenta, né? Porque às vezes quando nós falamos em vencedores, as pessoas questionam. Ah, então vencedores quer dizer que você não tem dificuldade, você não passa por nenhum tipo de problema. Pelo contrário, nós temos igualzinho você, nós somos normais. Só que a diferença é que nós temos aquele jogador principal que é goleador. Isso aí. Que sempre está à frente do time. Amém. E nós... É o capitão, né, Tatiana? Ele é o capitão, exatamente. E nós escolhemos ele como capitão. E cabe a você querer escolher ele ou não. É verdade. Porque ele vai te direcionar. E muitas vezes nós sabemos até o que fazer, mas nós precisamos de direcionamento. E ele é a pessoa certa para direcionar nossas vidas. Então, por isso que nós temos a alegria de sempre dizer: Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Amém. Que Ele é bênção pura sem mistura, porque nós cremos no agir do Senhor, porque Ele é bom, Ele é fiel a todo tempo, né? Amém, glória a Deus por isso, né? E por isso estamos aqui em mais esse momento, né, de palavra de vida, porque só Ele tem as palavras de vida, né? E é tão bom quando a gente... Palavras de vida eterna, né? Quando a gente está nesse lugar, ou seja, na presença dEle, na casa dEle. Sim, é isso, porque para onde nós iremos? Para onde iremos, né? Para onde, Cláudio? Pedro falou sobre isso, né? Para onde iremos se só o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna? Olha só, Tatiana, tremendo, que bênção. né? Esse louvor tem falado muito essa semana comigo, no meu coração, né? Porque em meio a tantas coisas que nós estamos vivendo, tantas situações, né? E que a gente às vezes se pergunta: para onde eu vou? O que eu vou fazer agora? Que passo que eu darei, né? E aí eu quero dizer para você, né, aquilo que Pedro falou ao Senhor Jesus, né? Para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida, palavra de conforto, palavra de esperança, palavra de paz, palavra de vitória, palavra para você hoje. É essa, meu querido, né, Tati? Amém, glória a Deus. E você falou que essa canção tem falado muito ao seu coração. E essa semana, por muitas vezes eu peguei cantando um trechinho, né? Que eu nem sei a música toda. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Eu sei que faz parte de uma canção, só que só vinha esse trechinho. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Amém, glória a Deus. E assim, eu fiquei bem assim pensativa, porque essa é a realidade, né, Cláudio? O rei está voltando. Amém. E ele veio pegar, né, a sua noiva. Isso aí, que possamos estar preparados, né, Cláudio? Resgatar a sua noiva, né? Isso, Tati. Que a noiva possa estar desperta, né? Como as 10 virgens, né? Tinha lá as prudentes, é isso? E não aquelas que estavam dormindo. E as prudentes estavam com as suas lamparinas, né? Cheias de azeite, né? Cheias da presença do Senhor. E quando o noivo voltou, eles estavam preparados. E aquelas que estavam dormindo, que desperdiçaram seu tempo, quando ele voltou, não estavam preparados. Por isso, não puderam entrar com o noivo para poder, né, estar ali nas bodas do Cordeiro, na festa, naquele momento de casamento. Então, que nós possamos estar realmente atentos, né, porque realmente o Senhor Jesus, ele está voltando e com certeza quer encontrar um coração
arrependido, né? Tem até uma outra canção, já que a gente está falando de música na abertura aqui do programa, que eu gosto muito, da pastora Fernanda Brum, Um Quebrantado Coração, né? É antiga e você sempre gostou, né? Sempre amei essa canção. Busca essa canção aí no seu Quebrantado, no seu dispositivo aí, né? Do seu celular, no seu computador. Que o quebrantado coração move o coração de Deus, né? Coração, traz o céu para nós. Olha só que letra forte, né? Que letra. Conhecer a Deus é ir mais além. Você tá inspirada hoje pra cantar, hein, Tatiana? O céu com o coração. Você tá inspirada hoje pra cantar, hein? Mas voz nós não temos, não, mas nós temos, né? Ainda bem que o Senhor não olha pra isso, amados. Amém. Ele quer um verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Porque se fosse por talento, nossa, dom, não era o meu caso. Tudo perdido. Lasqueira. Tudo perdido, né? É nós. É nós na fita. Eita Tati, glória! Hoje vamos falar um pouquinho aqui na abertura do nosso programa sobre São Tomé e Príncipe, né? A Junta de Missões Mundiais tem um trabalho de missões em São Tomé e Príncipe. A gente vai estar colocando agora aí para você que está assistindo aí no YouTube e também na TV a foto e falando sobre fome. Porque em 2021, a edição da campanha Doe Esperança tem como objetivo aumentar o volume de alimentos distribuídos às crianças e suas famílias que se encontram em necessidade, através do projeto A Fome no Mundo. De março do ano passado, mais de 15 mil toneladas de comida chegaram a países onde a fome é uma realidade dura e persistente. Mas, muito além do alimento físico, estamos também levando o alimento espiritual, a água da vida. Jesus, né? Em João 4, 13 e 14. Tati, São Tomé e Príncipe vivendo um momento de fome, de escassez de alimento, de comida, e o projeto, né? A Fome no Mundo. E é interessante, até quando eu estava pesquisando para poder falar, né, sobre o nosso motivo de oração, né, dessa semana, a gente orar por essa questão da fome, uma cena que me chamou muita atenção em São Paulo, nessa semana, entre 15 e 20 de outubro de 2021, onde catadores de lixo estavam recolhendo o lixo, né, de um estabelecimento comercial, e pessoas estavam ali catando os ossos, disputando o lixo com os catadores para poder ter alimento. Ou seja, na segunda ou terceira maior cidade do mundo, né, que é São Paulo, isso acontecendo. Realmente a gente tem todas as consequências do que nós estamos vivendo, né, desde meados de 2019, né, devido a essa problemática que nós estamos passando, e uma das consequências é a fome. E ela é no mundo, né? E ela é uma fome que lamentavelmente tende a crescer. Mas nós precisamos orar, pedir a intervenção dos céus, né, para que o Senhor possa estar, né, intervindo com a sua mão poderosa em relação a esse momento ao qual nós estamos vivendo. São Tomé e Príncipe ilustra um caso que hoje acontece em vários pontos do mundo, em várias cidades, até em países que você pode considerar países de primeiro mundo. Também hoje existe um problema de fome, sim. Isso não é mostrado de repente na grande mídia, mas hoje também, até em países de primeiro mundo, né, também nós temos esse problema da fome. Então vamos orar que Deus possa estar intervindo com a mão dele, né, e mudando esse quadro e tendo principalmente a misericórdia de nós, né, Tati? É isso, né, Cláudio? Nós, né, temos que ser gratos. Muitas vezes nós temos tudo e nós não somos gratos, né? É verdade. E você falando nessa questão de disputa de ossos, porque muitas vezes as pessoas fazem sopa, dá um gosto, né? E eu vi até uma pessoa fazendo uma matéria onde alguns açougues colocaram que os ossos não são dados, são vendidos. Então, quando eram dados, porque já teve uma época que se dava, né? Eles tiravam a carne e o que sobrava eles faziam doações.
não ocorre mais. Porque eles têm que, de alguma forma, também tentar reaproveitar, porque as coisas aumentaram muito de preço. E uma das coisas que com certeza aumenta é a questão da carne. E muitas das pessoas, elas perguntam: orar, será que tem jeito? A palavra de Deus em Coríntios, 2 Coríntios 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Hoje nós precisamos de cura, hoje nós precisamos de milagre, para que a gente possa vencer essa questão da fome, né? Nós temos visto muita coisa acontecendo, né? Como você bem falou, desde 2019, meados de 2019. E para ser honesto, a gente ainda não colheu, né? Porque na verdade a gente está começando a ver as consequências desse tempo. Mas se o meu povo se humilhar e orar, ele vai intervir. Então nós precisamos se manter firme em oração, né? Para que o Senhor venha surpreender e que as coisas venham de algum jeito. É milagre. Que o único que pode fazer o milagre é Ele. Que essa situação venha se amenizar, né? Então que nós possamos estar orando, buscando o Senhor, buscando a face dEle. A melhor forma, gente, da gente vencer esse momento difícil é realmente estando na presença do Senhor. Eu via o pastor Lamartine, um programa que ele fez. Eu sempre gosto de ouvir os cultos, as mensagens dele, e ele dizia que a igreja dele, que é muito grande, 1/3 das pessoas que eram da igreja voltou. O restante são tudo pessoas novas. E talvez você é uma dessas pessoas que não voltaram para a casa do Senhor. Talvez você seja uma das pessoas que acabaram se desviando do caminho. Ainda há tempo, volte para o caminho e seja um desses que vai clamar, porque o Senhor vai perdoar os nossos pecados, assim Ele afirma nessa palavra, e vai ouvir o nosso clamor, porque juntos nós somos fortes. Nós precisamos clamar ao Senhor para que a situação que nós temos vivido nos dias de hoje, ela venha mudar, e essas pessoas que estão nesse estado tão difícil de fome, né, possa virar essa situação e que o Senhor possa, né, levar refrigério para essas almas, né, Glaucio? E missões é um trabalho muito bonito. Eu ganhei um lindo presente, que foi uma foto essa semana de uma família que eu oro bastante por eles, que é a família do pastor Mozinho, lá em Moçambique, e do Instituto Ebenezer, né? Então eu fiquei muito feliz porque eu recebi a foto dessa família, que eu tenho muito carinho. E pelos olhos da fé, um dia eu vou poder estar abraçando eles. Então que nós possamos estar firmes, orando por missões e orando. Então nosso desafio dessa semana é orar por missões lá em São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe. Vamos então iniciar o nosso programa de hoje agradecendo a você o carinho e a audiência aqui na Rádio New Life Web, você que acompanha a gente também pela Terê TV, canal 11, nosso muito obrigado, que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Você que também acompanha a gente aqui no nosso canal no YouTube, ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal no YouTube, New Life Web, nos ajude compartilhando, deixando seu like, seu comentário, seu pedido de oração, também pode deixar que nós estaremos orando por você. E muito obrigado a você que acompanha a gente na Rádio Teresópolis AM 1510, que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. E você que também está nos agregadores de podcast, nosso muito obrigado, que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Hoje vamos falar de como gerar frutos, a importância de um cristão ele gerar frutos. E bons frutos, né, Cláudio? Principalmente isso, né, Tati? E eu vou estar lendo aqui, né, o nosso versículo de referência que se encontra em João, capítulo 15, verso 4 e 5, que diz: E permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Realmente, sem Jesus, nada poderemos fazer. É impressionante, né, esse texto de João capítulo 15, versículo 4 e 5. Anote aí, confira essa referência, né? Sempre pesquise, se tiver como, anote, pegue a sua Bíblia, né, e vá checar tudo aquilo que está sendo falado. É bom nesses dias, nesse tempo ao qual nós estamos vivendo, a gente checar aquilo que está sendo falado. Por isso a gente fala da importância de escola bíblica dominical, né, de estudar sim as Escrituras, né? A palavra de Deus é o manual do Senhor que Ele deixou para toda a humanidade. Uns querem aceitar, outros não querem aceitar. Aí entra a questão do livre-arbítrio, né? Isso você aceita se você quiser, mas quando você aceita, você estuda, você pesquisa, é bem mais difícil de você ser ludibriado, né? Enganado, melhor dizendo. É melhor, né? É melhor, fica melhor. Porque você já tem um estudo, você já conhece, você já está familiarizado com a palavra de Deus, né? E aqui, nesse estudo, Jesus fala muito por meio de figuras de linguagem, né? Porque a gente sabe que o contexto que Jesus vivia, não é isso, Tati? O contexto era muito de agricultura. Então, muitas das passagens bíblicas, muitos livros, né, e muitas coisas que tem na Bíblia é muito relacionado à agricultura, porque era o contexto, né, daquele tempo. Mas não perde em nada nos dias de hoje, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Eu posso ler esse versículo aqui, né, no dia seguinte, amanhã, e ele vai me dar uma outra conotação, vai me dar um outro entendimento daquilo que o Senhor quer falar, né, Tati? Sim, Cláudio, como você bem disse, né? Como a agricultura era a principal atividade econômica da época, você percebe que Jesus sempre fala sobre a terra, fruto e cultivo, criando paralelos para praticamente desenhar. Você já viu que às vezes a gente fala assim, a pessoa está em dificuldade de entender? Você quer que desenhe? Então, Jesus estava sempre, né, desenhando para se tornar mais fácil e prático. Tinha hora que Jesus tinha que desenhar, né? Até hoje. Até hoje. A mulher adúltera lá, que chegou para ser apedrejada lá pelos fariseus, né? Jesus estava lá na área desenhando. Sabe-se lá o que... Eu queria perguntar, Jesus, o que você estava desenhando naquela hora ali que os caras chegaram com um monte de pedra porque pegaram a mulher, né, em flagrante de adultério e apedrejá-la? O que o senhor estava desenhando ali na areia, né? Sim. Simplesmente ele levantou a cabeça. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todas as pedras caíram. Mas continua, tá? Então, Cláudio, e essa era a linguagem que eles entendiam. No texto acima, ele nos dá a receita de como gerar frutos. Mas antes de entrarmos nessa receita, precisamos entender que frutos são esses e por que devo gerá-los. É importante a gente gerar fruto, Tati. É interessante, né? Porque eu sei que você vai entrar aí, né, no como gerar, né, e o que gerar, mas antigamente, quando passava uma pessoa, né, assim, pensa só, lá vai um cristão, não é isso? Não é porque ele estava com a Bíblia embaixo do braço, né? Quem é do tempo antigo, acho que só eu, mas pelo jeito da pessoa andar, pelo jeito da pessoa falar, pelo jeito da pessoa se comportar, lá vai um cristão, aquele camarada ali, aquela mulher ali é diferente. Hoje em dia parece que tá meio mesclado, não sei. Cláudio, a gente, né, vê muitas vezes um brilho diferente nas pessoas que geram bons frutos, né? Os frutos do Espírito. E realmente nós temos visto as pessoas não vigiarem muito em questão disso, em questão de se posicionar como um cristão, como uma pessoa que abriu mão, né, de algumas coisas, porque a palavra diz que
não vivo mais em mim, mas ele vive em mim, Amém. né? Não vive mais eu, mas ele vive em mim. Uhum. E muitas vezes isso quer dizer você abrir mão de coisas que não edificam. Uhum. E as pessoas, na verdade, o que percebemos hoje, que elas querem que a igreja, que a Bíblia fique adaptada a elas, não elas, né? Exatamente, não elas mudarem a vida delas para se adaptarem à Bíblia. A Bíblia é a verdade que salva, cura e liberta. Então aquele é o manual de vida. Muitas vezes eu e você, achando que estamos gerando bons frutos, nós acabamos modificando o entendimento dela para agradar o nosso coração e a nossa carne. E isso faz com que a gente se distancie cada dia mais de Deus. E a gente insiste muitas vezes em dizer que estamos seguindo a Bíblia. Só que não. A Bíblia é verdade. E se não tiver dentro dos princípios que o Senhor nos ensina, nós estamos vivendo uma vida de mentira. Então a gente tem que se aprofundar muito nisso, em que tipo de vida que eu estou levando, que tipo de fruto que eu sou, porque a palavra de Deus nos diz que a nossa vida pode gerar 2 tipos de fruto, bons e ruins. Frutos bons gerados através do Espírito e frutos maus gerados através da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e uma das palavras muito difícil de ser vivida: domínio próprio. Mas onde está escrito isso aí? Tá? Gálatas 5:22. Dá o endereço da Constituição Celestial pra gente, então. Repete. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22. Tá aí, né? A Tati, né, lendo aqui pra gente, falando, né, dessa questão desse princípio da gente trazer, né, principalmente o conhecimento do Senhor, né, e andar conforme agrada o coração de Deus, né, e principalmente buscar fazer a sua vontade. Não, a sua vontade não, amados, a vontade de Deus. É isso que eu estou falando, a vontade cuidado. de Deus. Não, a gente tem que desenhar. Sim, tem que desenhar. Mas buscar fazer a vontade de Deus, né? Buscar fazer é difícil para todos nós, de repente para você aí do outro lado, para mim aqui, para Tati também. Mas o que agrada o coração do Pai é que a gente segue tentando. A gente segue tentando. Ele reconhece o esforço, né, Klaus? Que a gente... Vamos desenhar, né? Conjecturar, né, que você fala? Conjecturar, né? A Tatiana faz aquele pudim gostoso, né? Que eu amo pudim. Aí põe lá na geladeira e fala: não pode mexer nesse pudim, vai vir visita aqui amanhã, ok? E aquele pudim tá com cheiro, assim, tomou conta da casa, né? Gente, aconteceu isso semana passada. Aí, eu fiz um pudim, queimou, tomou conta da casa. Mas ela fez um que eu tô tentando levantar a tua moral, né? Você ainda fala que queimou, mas tudo bem. Mas depois a gente faz um melhor. Mas a ilustração então, Tati. Aí... Não, na ilustração não. Como mas que a ilustração, vamos conjecturar. Conjecturar, isso. Eu gosto quando você fala isso. É, né? Aí, o que acontece? Eu vou deitar, mas aquele cheiro fica me incomodando. Eu vou lá na cozinha, eu vou lá pegar um pedacinho, vou passar o dedo assim. Quando minha mãe fazia bolo, né, fazia cada bolo gostoso, assim. Vocês são mão de fada. Lá na casa, né, da família Luz. E minha mãe fazia o bolo, passava a mão assim do lado assim, pra pegar só a calda, né? Não resistia. É a mesma coisa, você tá vendo a calda. Aí você vira o pratinho assim pra ninguém ver. Né? Você tá vendo a calda, tá vendo o pudim, mas você não vai lá, você não vai mexer lá. Você vai até na porta da geladeira, bota a mão na maçaneta, mas na hora assim você fala: não vou fazer isso. E aí não faz. Então você venceu, né, a sua carne, venceu, né, aquela coisa que estava te tentando, né? E a gente pode trazer isso para uma série de coisas, né, Tati? Que muitas das vezes tenta o ser humano, tenta a gente, né? Me tenta a Tati, tenta você aí, né? Tantas coisas tentam a gente, mas a gente diz não.
E Deus está vendo tudo. Porque a palavra de Deus também fala uma coisa que a gente deve guardar muito. Nossa, depois que a gente aprende todos os dias, né? Sim, todo tempo a gente aprende. Principalmente quando a gente assim, não, eu quero aprender. E eu tenho hoje colocado a minha mente, meu coração em buscar aprender. Então, Deus tem me dado a oportunidade de poder estudar, de poder aprender um pouco mais, enfim. E uma das coisas que eu aprendi, sim, a palavra de Deus fala que nós vamos dar conta de todas as palavras que saem da nossa boca. Tremendo. Todas elas. Não só as palavras, mas os pensamentos também. Vamos ter que dar conta diante do tribunal de Deus. Está na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Até os pensamentos. Até os pensamentos. Então, eu fico assim, meu Deus, é difícil demais. Aí ele fala assim, mas a minha graça vos basta. Como ele falou para Paulo, né? Assim como ele falou para Paulo. Mas acontece que a gente tem que o quê? Seguir tentando. Tanto é que ele fala aqui, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, o que nós precisamos mais ter hoje em dia. Domínio próprio. Buscar sempre em Deus para Ele nos orientar e nos conceder domínio próprio. Amor. O amor tem se esfriado a cada dia. A alegria das pessoas tem se, tá indo assim embora. Sim, verdade. Cadê a paz? A gente precisa da paz. Mas o medo, uma coisa que eu aprendi também, o medo ele trava. O medo, ele veio para travar a gente, Tati. Para segurar você. Para impedir você de avançar. E nós temos visto muitas pessoas estagnadas, paradas. Pessoas de talentos, pessoas que geram muitos frutos bons que estão estagnados, né, Cláudio? Então, Deus fala que ele dá a paz. E é interessante que a palavra do Senhor, não vou me lembrar aqui o endereço da Constituição Celestial, mas deve estar em Coríntios 1 ou 2, né, Colossenses, por ali, né? Paulo falando que a paz que excede todo entendimento. Sabe o que é isso? A paz que excede todo entendimento? É naquele dia mal, Tatiana. Naquele dia tenebroso, naquele dia onde todas as notícias são bad news, todas as notícias são ruins, e você está em paz, porque você sabe que o Senhor está contigo nesse momento. O meu Redentor vive, né? O Senhor está contigo nesse momento. A gente falou muito sobre isso, né, Cláudio? Alguns programas atrás, a respeito da paz que excede todo entendimento, que não é nada de nós, né? É essa questão do próprio fruto. A palavra de Deus, igual você leu aqui, né? É quando você leu aqui em João, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são a vara. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, viver dessa paz que excede todo entendimento é a gente ser, né, um galho na árvore de Deus. Por quê? Porque a raiz que alimenta toda os galhos. Então, Jesus é a raiz que vai distribuir alimentos para os galhos que somos nós, que vamos gerar frutos. Então, como você vai gerar paz se você não tem essa aliança junto ao Criador de todas as coisas, a raiz? Eu vou só inteirar aqui o que você está falando. Como você vai gerar paz para outras pessoas, principalmente nesse tempo, se você não está conectado, né, à fonte da água da vida, né, que diz a palavra. Jesus é a fonte da água da vida. E a raiz, como você fala, ela busca o quê? Na profundidade, os alimentos, água. Ela busca água, os nutrientes, né? Mas principalmente a fonte de água, que é Jesus, né? A gente poder parafrasear aqui mais uma vez. Eu vou dar até um exemplo que eu estou vivendo, né? Aqui a gente não tem Giló, porque
é muito frio e não é um vegetal que é típico dos Estados Unidos. O americano não conhece. Então, para a gente comer jiló é importado, e quando chega no verão a gente planta. E quando chega o verão aqui é de final de junho a final de agosto. Quando é final de agosto, a gente já sente um clima diferente. Então, o jiló demorou a dar fruto. E agora ele começou a brotar, tem bastante jilózinho. Mas as folhas estão amarelas. Por quê? Porque já não está vindo aqueles nutrientes que estavam vindo mais quando estavam um tempo apropriado, né? Então, agora o que der é bênção de Deus. A gente não tem aquela expectativa que tinha antes. E nós somos assim, entendeu? Muitas vezes nós acabamos indo para estações erradas na nossa vida, aonde com Jesus é uma estação certa, onde não tem como dar errado, não tem como não frutificar, e a gente acaba buscando a estação errada. E agora as folhas já estão amarelas, coisas assim lindíssimas que nós temos prazer de ver como é a natureza, né? Árvores vermelhas, laranja, amarela, que é o fall, né? O outono, e é muito lindo. Mas daqui a pouco caem as folhas todas, as árvores ficam secas, só que é algo milagroso. Quando eu cheguei aqui, eu falei, Jesus, o que eu vim fazer nesse lugar? Né? A gente vem do Brasil que tem planta, flor para todo lado. E você chega aqui e só vê árvore seca. E talvez hoje você é uma árvore seca, você está sem expectativa nenhuma. Só que é lindo o agir de Deus, que quando chega em abril, a gente já começa a ver a natureza modificando. Aquelas árvores secas começam a produzir frutos. E talvez você está assim, você está seco. As suas folhas têm caído dia após dia, você não está frutificando mais. Mas hoje, a boa notícia é que você é só um galho. E Jesus, que é o restante, você é parte do corpo de Cristo. E o que você precisa é se conectar, para que você venha gerar frutos, sabe? Eu tenho presenciado isso, fisicamente falando, quando a gente fala de frio aqui. Árvores que você fala assim, agora é cortar e jogar fora. E a gente vê, né, Cláudio? O fruto. Cada processo nascendo flores, folha. E daqui a pouco você olha e aqui tem muito pé de maçã, muito pé de pera. E você fica, uau, que tremendo. Que tremendo. E na sua vida é assim, querido. O que precisa é conectar ao Rei. Porque só para a gente dar mais gancho ao que você está falando, sendo usada, sendo boca de Deus nesse momento, né? É por causa do processo. E aqui a gente tem as 4 estações, só que tem o processo para a gente ver a coisa ficar linda. Gente, dos ossinhos doer do frio. A gente até hoje, o povo diz que a gente não viu frio. A gente pegou menos 29. Você tem noção do que é isso? Os ossinhos dói. E isso a gente com 2, 3 calças, com agasalho. Isso porque a gente não faz percursos longos no frio. A gente geralmente é do carro e casa, do trabalho e casa, porque não tem nem muito trabalho lá do de fora, a não ser para rapar neve, né? E é bem frio, mas a gente tem esse processo realmente das estações. E você assim... E essa parte do frio é bem dolorosa. Superar isso... Sim, ainda mais a gente, Rio de Janeiro, né? Continua lindo. Chegar aqui e lidar com isso, né? Realmente é um choque de realidade. E muitas vezes a nossa vida é assim. Você imagina só, se Deus contasse para José como seria o processo dele. Eu creio que ele teria desistido. Aí agora há pouco você falava de arrependimento, que o Senhor ia sondar os pensamentos, né? Que é teu tribunal. Aí você me levou a Davi. Porque Davi era um homem muito pecador. A Bíblia relata isso, não sou eu. Mas ele tinha arrependimento no coração dele. Ele reconhecia diante de Deus que ele tinha naquele momento produzido frutos ruins, mas que o desejo do coração dele era produzir bons frutos. Posso falar então um pouquinho desses frutos ruins? Então, já pode, que você entrou na questão de Davi, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério,
fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19 e 21. Então, esses são os frutos da carne, são os frutos do pecado que tem nos afastado de Deus. Porque quando a gente pratica algo, né, dessas coisas aqui que eu falei, né, é um muro que se levanta entre a gente e Deus por causa do pecado. Está lá em Lucas, inclusive, falando sobre isso. Sim, e aí a gente precisa identificar onde está plantado o nosso coração. Aí, para a gente entender, né, Cláudio? Porque identificar onde está plantado o seu coração vai te ajudar a entender os frutos que você tem gerado. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, como diz em Mateus 6:21. Nesse estudo, Jesus te convida a plantar o seu coração nele. Conecta hoje o seu coração em Jesus. Permaneça em Jesus. Quando o nosso coração é plantado em Deus através de um relacionamento de intimidade, confiança e adoração, aprofundamos nossas raízes nele. Olha, confia no Senhor. Talvez o mundo, de uma forma figurada, tente, né, falado que não adianta mais, não tem mais jeito, né, não dá mais certo. Não vai resolver, aquela causa, né, já está perdida. Mas eu quero falar para você, confia no Senhor, confia em Deus. A adoração, a gente canta louvores, a gente é bonito a gente cantar louvores, a gente até no início aqui falou de algumas canções, mas a adoração no seu original é chegar e jogar diante do Senhor, colocar diante do Senhor, melhor dizendo, aquilo que mais te custa. E talvez, né, seja um pecado de estimação, talvez seja algo que está doendo, talvez é algo que você, né, não consiga confiar. A palavra de Deus fala em Apocalipse que no céu tem, né, os adoradores de Deus. E eles estão hoje, agora, 24 horas por dia, sendo que o tempo é diferente, né? Nós temos o tempo Cromos e o tempo de Deus é tempo Kairos, é tempo completamente diferente do tempo Cromos, de cronômetro, né? Que a gente obedece, mas só para que a gente possa entender, né? 24 horas por dia, 24 anciões estão diante do trono de Deus, dizendo: Santo, 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 Aleluia, Santo. E eles tiram as coroas e jogam aos pés de Deus e declaram: Santo, Santo. Aleluia. Eles tiram o que é seu de melhor e jogam aos pés de Deus. E hoje, de repente, o Senhor está falando para você: tira o que é seu aí de melhor e joga aos meus pés. Eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Não é a sua casa, não é o seu melhor carro, não é a sua conta bancária que vai mover o coração de Deus. Talvez tenha outra coisa, certamente outra coisa bem melhor que vai mover o coração de Deus. Certamente, certamente. O nosso coração quebrantado move o coração do Senhor. A palavra de Deus também fala, Tati, que quando uma pessoa aceita Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, há festa nos céus. Olha Sim. só. Um filho voltou para casa, né? Olha só. Tem festa no céu. Quando você quebranta seu coração, você abre seu coração e lança diante do Senhor, falando: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu creio somente em Ti. No altar aqui só o Senhor reina. E aí a festa nos céus. E de repente está precisando de um passo seu aí para você, né, fazer com que essa festa aconteça. Depende de repente só de você dar esse passo.
Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados nela, abundando em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Está lá em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 8. Anote, leia na sua Bíblia, gente. É importante que você leia tudo aquilo que a gente está falando, né, que tem respaldo bíblico, não é achismo de cabeça, tem respaldo, é Bíblia. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 8. Por isso que é importante você estudar, você aprender da palavra do Senhor, ter a mente e o coração agora abertos para ouvir a palavra do Senhor, ter receptividade e checar. A Bíblia também fala, né, Tati, de uma igreja agora no Laodiceia ou Filadélfia, acho que Laodiceia. Se não me falha a memória, me perdoe, que agora não deu tempo de pesquisar. Mas ela era uma igreja que é vista com mais honra em relação às outras. Filadélfia. Então é Filadélfia, né? Porque ela pesquisava aquilo que o pregador estava falando na Bíblia, entendeu? Então é a importância de pesquisar. A palavra de Deus nos orienta. Pesquisa, leia, cheque. Não se deixe levar pelas fake news gospel. Não se deixe levar pelas fake news cristãs, que tem muitas por aí. Se foque na palavra que fala, olha. Paulo está falando, está fazendo um alerta aqui, olha. Cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ou seja, né, presa da pessoa, presa dele, né? Não de Paulo, mas de outra pessoa, levando vãs sutilezas, levando filosofias falsas, enganos, no meio, muitas das vezes até da igreja. Yes. Então, fique atento. É porque tem o joio e o trigo, né? Eles precisam crescer juntos. Só que você tem que ter bom entendimento para saber quem está do seu lado, se é joio ou trigo, se é fruto bom ou ruim. Porque muitas vezes o fruto ruim acaba contaminando, por falta de vigilância nossa, acaba nos contaminando. Por né? isso a importância de você estar, né, arraizado, como você falou, da raiz, na palavra, conectado Sim. com Cristo, porque nada, né, que é contrário, né, vai poder entrar na sua vida, no seu coração, na sua mente, enfim. Principalmente nesses dias ao qual nós estamos vivendo, a batalha, né, a gente está acessando aqui um pouquinho, né, mas Deus sabe. A batalha hoje, né, a gente ia deixar isso aqui para talvez no próximo programa. A batalha hoje é na mente. É na mente. Né? São palavras e palavras e palavras. A batalha, a guerra espiritual hoje é na mente. Então guarde a sua mente. Em Efésios capítulo 6 fala da armadura, o soldado e a armadura, o soldado romano e a sua armadura, né? Fala da couraça, fala do colete, fala do capacete, fala da espada, fala do escudo. Mas eu estava aprendendo essa semana, se a gente não tiver arraizado na palavra, se a gente não tiver a presença de Deus, a gente não consegue segurar esse fardamento, né, do soldado romano, que Paulo utiliza, né, para poder ilustrar a questão da fé. Paulo pega o soldado romano, Tati, né, a vestimenta do soldado romano para ilustrar a fé. Só que, sabe quanto pesa? Eu ia falar isso. Isso, tudo. Quase 50 quilos. Um saco de cimento. Um saco de cimento. Pensa você, né? Isso. Só que o saco de cimento você move de um lugar para o outro. Acabou. Ali não, ali você vai ter que correr, vai ter que se esconder, vai ter que lutar. Como você vai levantar uma espada, né? Então ele usa ela faz essa ilustração do soldado romano para nós da fé, né? Porque cada vestimenta do soldado romano falada por Paulo, a gente vai fazer um estudo sobre isso um dia. Hoje eu não me considero
né, capacitado, preparado para poder falar sobre isso, mas só falando de 2 itens, né, que é a espada, não é espada, mas a espada é a palavra, ou seja, a Bíblia é a espada, né? Vou falar de 3, lembrei de outro. O escudo pesadão, acho que era 15 quilos o escudo, para você se defender, né? Fala do escudo da fé, ou seja, a sua fé, né? E o capacete fala, né, proteger a sua cabeça dos dardos inflamados, que muitas das vezes vinha contra o soldado romano, aquelas flechas, dardos inflamados do inimigo. Quando fala sobre isso, é a flecha, a ponta dela com fogo. Você tem noção que batalha que os caras enfrentavam? E Paulo usa isso para poder falar, né? Paulo tinha, se não me falha a memória, 3 cidadanias, né? Então ele usa isso para poder falar, né, aos cristãos. Tem que se preparar, mas para você estar com essa armadura toda e preparado ao combate, sem contar, Tati, que o soldado carregava uma mochila. Deus. Que eu ainda não sei o peso dela, ainda vou descobrir. Mas é muito interessante isso. E como Deus usa, você tem que estar preparado. A batalha hoje é espiritual, a luta é espiritual, a luta hoje no mundo é espiritual, porque o inimigo, ele sabe que os dias dele já estão contadíssimos, então ele está com as suas cartadas finais. Basta você ver o que está acontecendo hoje no mundo inteiro, o que está acontecendo. Então, o inimigo não brinca de ser inimigo. Não brinca de ser inimigo, e nós não podemos brincar de ser crente, de ser cristão. Cristão significa pequenos cristos. Nós não podemos brincar de ser pequenos cristos. Por isso que nós temos que gerar bons frutos. Realmente alguém tem que olhar pra gente e falar assim, não, lá vai uma pessoa abençoada, quem eu posso pedir uma oração, uma pessoa realmente que, né, leva a fé a sério, que tem reverência, honra, né, ao Deus que serve. Por isso que nós não podemos brincar. E hoje o que mais está acontecendo nesse ataque espiritual, nessa batalha espiritual da mente, é ataque à família. Outro ponto também que a gente pode entrar no próximo programa. Nós temos que orar pela nossa família, né? Na verdade, quem nos conhece sabe que esse sempre foi um ponto aonde nós sempre demos muito crédito, né? Não que seja algo de nós, mas o Espírito Santo sempre moveu isso no nosso coração, porque a gente mesmo não temos nada a oferecer para você que tá aí do outro lado. Tudo é o Espírito Santo, né? Então, ele sempre moveu o nosso coração essa questão da importância da família, tanto que a gente, por longos anos, nós sempre encerramos falando da família tudo, porque é assim que o Senhor tem ministrado no nosso coração, a importância da família, a importância de você estar junto à sua família, que a sua família é o seu porto seguro, que juntos nós vamos vencer, que somos pessoas que pensamos diferente, mas que nós precisamos ter a mesma visão. É igual um time de futebol. Se um dos componentes pensar, vou fazer gol contra, não vai ser uma boa, né? Então todo mundo tem que ter a mesma visão. E nós, como família, precisamos ter a mesma visão. E de repente eu tô falando para você que tá com problema no seu casamento, a sua esposa, de repente, né? Por algum motivo se desviou, não tá tendo atitudes que agradam a você, ou o esposo desviou, não tá tendo uma postura correta também, ou seus filhos, né? Alcançaram a maioridade e agora estão, né? Querendo curtir todas, beber todas, ou às vezes nem que alcançou a idade, né, e também já está nesse nível, e muitas vezes você pensa, o que eu vou fazer? A melhor coisa que você tem a fazer é dobrar o seu joelho e entregar a sua família na mão do Senhor. Convidar o Senhor a pelejar pela sua família junto com você. Porque se nós clamarmos, Ele vai ouvir do céu e vai agir ao nosso favor. Ele vai fazer frutos serem gerados no nosso coração, de tal forma que vai impactar a vida da nossa família. Amém. Porque muitas vezes a gente não consegue visualizar isso
mediante os dias tão difíceis que a gente está passando. Às vezes não é doença, é um problema, é outro, é desemprego, e às vezes nós não conseguimos visualizar, né, uma mudança nessa situação. Mas eu quero te encorajar, que o Senhor, Ele está contigo, você é mais do que vencedor. Esses dias difíceis vão passar, mas que nós precisamos continuar firmes, com fé no Senhor. Eu vi o cantor Luciano, da dupla Zezé de Camargo, Luciano, e ele falava em um depoimento dele que ele era uma pessoa que não tinha fé. Que ele acreditava, mas dizer que ele tinha fé, ele desconhecia o que era fé. E ele disse que um dos tempos que mais moveu no coração dele foi quando um dos irmãos dele foi sequestrado. E ele disse que passou no quarto, assim, e viu a mãe dele de joelho. E aí, daqui a pouco, ele passou de novo e a mãe dele continuava de joelho. E passou mais de 1 hora e a mãe dele continuava de joelho. E ele chegou no quarto dela e falou: mãe, eu vou te ajudar a levantar. Ela falou: eu estou orando pelo seu irmão. E eu tenho certeza que Deus vai trazer ele de volta. E ele diz que ele tem certeza que foi o Deus da mãe dele, que ele não conhecia naquela época, mas que hoje ele conhece, que trouxe o irmão dele. E ele, a partir daquela situação, ele começou, a todas as vezes que ele tinha qualquer dificuldade, ele ligava: mãe, ora por mim, mãe, ora por mim, porque ele não tinha fé no ponto de vista dele, então ele acabou se encostando na fé da mãe dele para que ele alcançasse aquilo que ele entendia como necessário naquele tempo. E hoje ele desfruta dessa fé. E uma das coisas que eu achei bonito ele dizer, que muitas pessoas tiveram que perder. É um ditado popular: se não vem pelo amor, vem pela dor. E ele falou: eu sou muito grato a Deus, porque Deus não me tirou nada. É verdade. Então, assim, eu vejo ele ali falando de fé. Há muitas pessoas que nos acompanham que muitas vezes não têm entendimento da fé. Há muitas pessoas que questionam e até acham que é fanatismo ficar falando de Jesus. Outros falam que é desnecessário. Mas eu sempre desafio você a falar com Deus. Se o Senhor existe, como esse casal está falando, me mostra, fala comigo. Porque eu tenho outro entendimento. Eu não entendo que o Senhor seja desse jeito. Então só fala comigo. Se o Senhor existe realmente, é um Deus igual eles estão falando, me dá um sinal. E muitas vezes eu quero uma coisa, eu preciso de uma ajuda do Senhor numa área específica, eu falo eu e ele, muitas vezes até mentalmente, a respeito do que é. Então só eu e ele sabemos. Quando vem a resposta, eu vou saber identificar a resposta, porque é uma coisa íntima minha e dele. É um código, né? É um código, exatamente. Então eu te desafio a criar um código e uma busca com o Senhor. Senhor, que fruto que eu tenho sido? Revela o meu coração. Me constrange, porque hoje nós temos a ajuda, a alegria de ter o Espírito Santo para nos constranger. Então peça a Ele que te constranja. Quantas vezes eu fico assim: nossa, eu acho que eu fiz isso errado. Eu falo: Espírito Santo, me orienta, para que a gente venha acertar. Hoje eu errei, mas eu não quero continuar errando. Que foi até que a gente falou de Davi, né? Davi, ele errava, mas ele não queria continuar no erro. Muitas vezes ele errava coisas diferentes, mas ele sempre estava pedindo perdão a Deus e revendo os valores dele. E nós precisamos fazer isso. Nós não estamos falando aqui que todo mundo é santarrão, não. Senão não precisava Jesus vir e morrer no nosso lugar. Nós somos pecadores. Mas Jesus veio. Antes, a gente estava condenado a fruto ruim, a fruto que não servia para nada. Hoje, nós somos frutíferos. Uma vez veio o pastor Lucas, eu não lembro sobre o nome dele, veio na nossa igreja e ele disse que um dia estava conversando com Deus e falou: Senhor, o que eu sou? E ele ficou durante muito tempo questionando. Aí o Senhor falou assim: você é uma maçã. Aí ele falou: uma maçã? Sim, uma maçã. Aí ele foi e falou no coração do pastor Lucas: pega uma maçã. E ele pegou a maçã. E ele partiu a maçã. No que ele partiu a maçã, tinham 4 sementes ou mais, não lembro quantas. Ele falou: cada semente dessa é uma árvore, que vão gerar várias
maçãs, que ao abrir cada uma vão gerar novas árvores. E nós temos que ser isso. Nós temos que ser frutos bons, que as pessoas ao olhar para nós tenham a certeza, a convicção que vale a pena servir Jesus, que Ele é um amigo fiel, que com Ele nós podemos ter entendimento de amor, de alegria, da paz que excede todo entendimento, de longanimidade, de tudo. Quase que não saiu. Mas de tudo. Da onde vem? É Jesus. Amém. O fruto da alegria, da paz. É o fruto que, ainda que as coisas estejam difíceis, você tem aquela certeza, vai melhorar. Permanecerei em vós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo, e sem Ele nada poderemos fazer. Logo a diferença é, estamos em Cristo, arraigados nele, edificados sobre Ele, ou estamos plantados na terra, no mundo, nos nossos valores, opiniões e sabedoria. Será que estamos fincados em nosso conhecimento religioso, em nossas tradições, em nossos conceitos? Em que ou em quem estamos plantados, construídos? Se não for em Cristo, estamos com sérios problemas, pois a palavra declara que Ele é o único fundamento. Que possamos andar hoje, agora, nele, permanecer nele e gerar frutos que glorifiquem o Pai que está no céu. Finalzinho do nosso programa, Palavra de Vida de hoje. Querendo agradecer a você sempre, o carinho e também a sua audiência. Eu quero deixar em rápidas palavras esse programa, pedindo a Deus que venha confortar o coração da família de um amigo, que se foi nas últimas semanas, que é o Francisco José, ao qual eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com ele, no grupo do Teresópolis Jornal, TeleTV e Rádio Teresópolis, uma pessoa que sempre me ajudou, e eu quero deixar esse registro aqui, bons frutos, que Deus possa estar confortando a família e os amigos nesse momento, com certeza, de luto. Vamos orar, finalizando o nosso Palavra de Vida de hoje. Eu quero que a Tati esteja orando. Nós temos 2 minutinhos, Tati, para você orar. A partir desse momento, onde estamos, nele e ele em nós, os frutos são gerados através do Espírito. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1:3. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Queremos glorificar e exaltar o Teu nome. Aqui nesse programa estivemos falando do Teu amor, do Teu cuidado, Senhor, que o Senhor é, Senhor, a fonte de água viva, Pai, que o Senhor é o pão da vida, Pai, e que em nome de Jesus, Pai, não venha faltar a Tua presença, Senhor, na vida das pessoas que estão nos acompanhando. E nós profetizamos que seremos, Senhor, bons frutos, Pai, enraizados em Ti, Pai. Que essa pessoa que está acompanhando, Pai, se ela está passando por qualquer dificuldade, que o Senhor venha dar esperança, Senhor, alegria, amor, Jesus, domínio próprio, Senhor, tudo que ela necessita, Pai, para se conectar a Ti, Senhor. Traga arrependimento, meu Deus, a esse coração. Transforma, cura e liberta, Jesus, para que aonde ela estiver haja paz e que aonde ela estiver seja visto na vida dela qual bom é servir ao Senhor. Jesus, queremos te entregar, Senhor, a família do Chiquinho nas Tuas mãos. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que tivemos de conhecer o Chiquinho, um homem bom, de uma postura reta, que o Senhor venha confortar toda a família, Senhor. Refrigera a alma deles, Pai, traz conforto, Pai, fortalece, Pai. Assim também nós pedimos para todos aqueles que estão lutados, meu Deus. Visita, transforma e guarda. Jesus, muito obrigado por mais um programa. Esteja conosco, Senhor.
durante todos os dias, Pai. E que em nossos corações a Tua palavra venha penetrar de forma, Senhor, que possamos sentir a necessidade de cada dia ter uma vida transformada em Ti. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de falar contigo. Obrigado por esta família que tem acompanhado o nosso programa. Eu profetizo em nome de Jesus, famílias benditas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo programa, querendo Ele. E lembre-se sempre, a família é tudo. Bye!